Olá, meu irmão! Estamos aqui na nossa sexta aula sobre pregação expositiva. Hoje nós vamos então para a segunda parte dos princípios básicos da preparação de sermão expositivo. Você pode olhar, você tem acesso aí pelo YouTube da igreja. Na aula de número 5 nós tratamos de 4 princípios e hoje então nós vamos tratar do restante desses princípios. Lembrando, irmãos, que o nosso objetivo não é esgotar esse assunto. Até mesmo porque em um curso tão rápido como esse, seria impossível esgotar um assunto tão amplo como é a pregação expositiva. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar você, pregador, a melhorar o seu sermão e assim desafiando e incentivando você a pregar de maneira expositiva. Então, hoje, nós veremos esses princípios. Tendo qualquer dúvida, você pode depois perguntar ou pode entrar em contato conosco mediante os canais da igreja, pelo e-mail da igreja, que assim nós estaremos nos esforçando para responder e tirar a sua dúvida. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é algo que muitas vezes as pessoas me perguntam. 2 ou 3 passagens, mais ou menos extensas, extraídas de várias partes da Bíblia, podem formar a base de um esboço expositivo? Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, e principalmente quando nós vamos tratar, por exemplo, de personagens bíblicos ou de biografias, né? E às vezes você quer pegar uma parte da história, o meio da história e o final da história e fazer isso em um único sermão. Então, de fato, nós assim podemos fazer. Um sermão não deixa de ser expositivo quando você pega 1, 2 ou 3 partes para tratar daquele assunto. E aqui então Braga, que é o nosso livro-texto, ele traz para nós um exemplo. Olha aí, Levítico capítulo 3, versos 1 a 17, depois o mesmo livro de Levítico, capítulo 7, versos 11 a 15, e os versos 28 a 32. Ele quer tratar o título Paz com Deus. O assunto são leis referentes à reconciliação do pecador com Deus. Então veja que ele agora vai organizar esse esboço de uma maneira que ele vai trabalhar partes diferentes do livro. Então, a ordem que ele monta o esboço é a seguinte: como se obtém a reconciliação? Esse é o primeiro ponto. E ele subdivide dizendo que a reconciliação ela é mediante um sacrifício divinamente determinado. E ele parte do capítulo 3, versos 1, 6 e 12. Segundo subponto do primeiro ponto, como se obtém a reconciliação? Mediante a identificação do pecador com o sacrifício. Capítulo 3, versículos 2, 7, 8, 12 e 13. Então veja que ele está organizando o sermão usando estes diferentes capítulos. Segundo ponto do sermão, o método pelo qual se desfruta a reconciliação. Partindo do capítulo 7, versículos 11 a 15 e versículos 28 a 32. Então qual é o método? Primeiro, pela participação do ofertante, versos 11 a 15 do capítulo 7, e em segundo, pela participação dos sacerdotes, versos 28 a 32. Notou isso? Partes diferentes, não tudo dentro de uma mesma perícope, mas partes diferentes para tratar do assunto que ele assim quer fazer. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer isso. Mas fazendo isso, o sermão não deixa de ser expositivo. Principalmente eu vejo que é um bom uso desse caso quando você vai tratar de biografias. Por exemplo, você quer pegar a história de Davi, o início do reinado de Davi, o meio do reinado de Davi e o final do reinado de Davi. E aí você, de maneira expositiva, respeitando o contexto do texto, você trazer então particularidades da biografia deste homem. Você pode assim fazer e o sermão continuar a ser um sermão. A sexta consideração, lembrando que nós estamos
Já tivemos na aula 5 4 considerações. Então a sexta consideração é que nós podemos na mesma passagem tirar esboços diferentes. Aqui nós chamamos de abordagem múltipla. Alguns pregadores expositivos, eles acham que se o esboço não tiver do jeito que ele construiu, aquele outro que está pregando não é expositivo. Você já viu isso? Alguns pregadores acham que o que ele encontrou no texto é a única forma de organizar o texto. Então grave isso. No mesmo texto, nós podemos ter abordagens diferentes. Mas grave isso aqui. Abordagem múltipla não quer dizer interpretações diferentes. Vou repetir. Abordagens múltiplas não quer dizer interpretações diferentes. O texto tem uma única interpretação, mas nós podemos abordar as verdades daquele texto de maneira diferente e com focos diferentes. Por exemplo, quando nós olhamos João capítulo 6, versos 1 a 15, que trata da multiplicação dos pães e dos peixes. Você pode, por exemplo, abordar esse texto e focar na compaixão de Jesus. Como Jesus se compadece daquela multidão. Quando ele olha aquela multidão e ele vê que aquela multidão vai ter a necessidade de comida. Então ele olha, ele se compadece daquela multidão. Mas também você pode abordar essa mesma passagem e pode focar em Jesus como provedor. Jesus é aquele que providencia tudo aquilo que precisamos, mesmo antes de saber que nós precisamos. Ou você pode focar também na fé dos discípulos. O texto diz assim, Jesus pergunta isso aos seus discípulos, Filipe, primeiramente, para o experimentar. Jesus queria também experimentar a fé dos seus discípulos. Ele conversa com Filipe, ele conversa com André. Filipe, ele olha, faz um cálculo e ele diz, vai precisar de 200 denários. André vai dizer, não, 5 pães e 2 peixes, o que é isso para tanta gente? Então, pode ser abordado a ideia da fé dos discípulos. Isso não está errado e não há você não deixa de ser expositivo por focar em verdades que o texto traz e assim nós termos abordagens diferentes. Agora, o texto vai ter 2 interpretações, lembre-se disso, jamais. Abordagens múltiplas não é o mesmo que interpretações diferentes. E aí nós entramos na sétima lição desses princípios que normatizam a preparação de mensagens bíblicas, de sermões expositivos. E isso aqui é muito importante, irmãos. Observe o contexto do texto. Vou dizer, um sermão só pode ser expositivo quando nós respeitamos o contexto do texto. Pregar um sermão fora do seu contexto, você está usando o texto como pretexto. Esta é uma verdade que nós ouvíamos no seminário, esta é uma verdade que nós ouvimos dos professores de pregação expositiva. Um texto que não é pregado dentro do seu contexto, ele não vai trazer as verdades bíblicas reveladas. Sendo assim, sempre veja, lembre disso, o contexto anterior e o contexto posterior. Por exemplo, você vai ler João capítulo 6. Você precisa ver o que está acontecendo no capítulo 5. Você precisa estar vendo o que está acontecendo no capítulo 7, para que você entenda o que está acontecendo. Mas não só isso. Lembre-se também do contexto imediato, ou seja, os versículos e os capítulos mais próximos. Pode-se dizer também contexto anterior e posterior. Mas também precisamos analisar o contexto remoto, as verdades ou o contexto mais amplo do texto. Vou te dar um exemplo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 começa com uma frase assim, portanto.
por que que ali aparece essa palavra, portanto? E a resposta é, quando você olha o capítulo 11, ou os 11 primeiros capítulos, você vai ver que Paulo está trabalhando conteúdo doutrinário. Ele está trazendo informações, ensino teórico, doutrinário para a igreja. E agora então ele começa, a partir do capítulo 12, o que nós chamamos de teologia de tarefa ou teologia prática. Ele está dizendo, tudo isso que eu ensinei para vocês precisa ser praticado. Então no capítulo 12 ele vai colocar agora o ensinamento prático das doutrinas que ele trabalhou. Mas você só vai saber disso se você ler o contexto imediato e também o contexto remoto. Então você precisa conhecer o texto, o contexto próximo e o contexto mais amplo do texto que você vai pregar. Porque senão você não vai notar essa importância, por exemplo, que acontece em Romanos 12. A divisão do livro, conteúdo doutrinário e conteúdo prático. Então, sempre olhe o contexto, sermão expositivo, onde não é respeitado o contexto, ele não é sermão expositivo. Mas, em 8º lugar, lembre também de examinar o contexto histórico e cultural da passagem, sempre que possível. Lembre que o método de interpretação dos reformados, que nós tanto defendemos essa tão maravilhosa fé, o modelo de exposição dos reformados é um método histórico gramatical, onde nós vamos analisar o contexto cultural, social, político. Então, sempre que possível, e eu o desafio a fazer isso sempre, olhe o contexto. Muitas vezes o contexto vai ser encontrado histórico, por exemplo, na própria Escritura. Quer ver um exemplo? Quando você vai pregar, por exemplo, o livro de Jonas. Quando você vai pregar o livro de Jonas, é extremamente necessário você olhar 1º e 2º Reis, para você entender o contexto que estava envolvendo a nação de Israel e os seus inimigos naquele tempo. No caso de Jonas, você precisa analisar mais especificamente o capítulo 14 de 2ª Reis. Então, o próprio estudo da Bíblia, o próprio conhecimento dos livros históricos da Bíblia vai trazer para você um contexto, por exemplo, do livro de Jonas. Mas é verdade também no livro de Atos. Várias das cartas que Paulo trata, vários dos escritos de Pedro, você vai ter embasamento no que está acontecendo no livro de Atos. Então, o livro de Atos vai trazer o contexto histórico para você de muitas das cartas escritas no Novo Testamento. Mas também você pode ir para um contexto mais amplo, por exemplo, sendo possível, pesquisar as línguas originais, sendo possível analisar o contexto político daquele tempo por meio de informações históricas que você pode obter. Por exemplo, quando você vai falar de Cristo ou dos mártires, o que os próprios judeus falavam daquele momento que Cristo andou aqui, dos primeiros cristãos. Então, essas informações históricas, elas são importantes para que nós possamos pregar um sermão expositivo. Mas o grande problema é que muitas vezes pregadores se apegam demais aos detalhes e aí nós entramos no próximo ponto. Os detalhes do texto devem ser tratados corretamente, mas não exaustivamente. Mas como assim, pastor? Como assim? Você disse que nós devemos pesquisar, procurar informações, até mesmo contextos históricos de historiadores daquela época, contexto político, mas como assim não de maneira exaustiva? O que eu estou dizendo, irmãos, é que muitos pregadores, eles erroneamente focam demais nesses detalhes. E eu gostaria de trazer uma frase que eu escutei muito no período seminário com o nosso grande reverendo Leonardo Leão. Ele sempre dizia isso: nós não levamos as panelas que nós preparamos a comida, ou todas as panelas que nós preparamos a comida, para servir à mesa.
Quer ver? Quando você está na sua casa aí fazendo uma refeição, você vai receber alguém, você não leva todas aquelas panelas que você usou para a mesa. Você vai lavando algumas, vai guardando, você vai levar para a mesa o que é necessário. Exegese é importante, claro que é. O estudo dos originais é importante, é claro que é. Mas tem jovens pregadores que se atentam demais a estas informações, querem detalhar demais essas informações, falar palavra por palavra no grego, e se esquecem do foco da passagem. Eles focam tanto nos detalhes que o todo da passagem, o todo da revelação fica prejudicado. Então, lembre-se disso. Nós não levamos todas as panelas para servir a alimentação. Então, pesquise, entenda o texto, para que isso lhe ajude a comunicar a verdade revelada do texto. Mas você nunca vai conseguir numa exposição trazer todo o conteúdo, porque senão você vai prejudicar a mensagem geral do texto e o ouvinte não vai compreender o que você quer dizer. Você já viu pregadores que querem demonstrar conhecimento, que começam a citar o grego? Existem momentos que é importante você citar o grego, porque há uma palavra ali importante, mas você não precisa de falar a pronúncia grega, por exemplo. Você pode dizer, isso aqui, essa palavra foi traduzida assim, mas a melhor ideia é essa. E você então comunica. Mas não é em todas as palavras que isso precisará ser feito. Então, tenha esse equilíbrio. Você nunca vai conseguir, de maneira exaustiva, trazer tudo o que o texto diz. Porque se você assim tentar fazer, você vai prejudicar o todo. Volto a dizer, é importante a pesquisa, é importante se atentar aos detalhes, mas foque nos detalhes mais importantes que precisam ser expostos. Você não vai conseguir falar de tudo. E, em último lugar, as verdades do texto devem se relacionar com o presente. Irmãos, um dos princípios do sermão expositivo, lembre que o pastor Hernandes, o reverendo Hernandes, define, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se você lê o texto, explicou o texto e não aplicou o texto, está faltando uma parte do sermão expositivo. Todo sermão expositivo ele vai ter aplicação. Lembre-se disso. Um sermão expositivo sem aplicação, ele não é um sermão expositivo. Alguns dos críticos do sermão expositivo, eles dizem isso. Não, o sermão expositivo, ele não traz aplicação, ele não traz as verdades para nós hoje, o que aquele texto quer dizer para nós. Mas isso é uma ignorância, uma informação errada sobre o sermão expositivo. O sermão expositivo valoriza, sim, a aplicação. Essa aplicação é chamada por nós também de ponte. O que aquelas verdades do texto que eu expliquei, do texto que eu expus, como aquelas verdades que são inegociáveis e aquelas verdades que são imutáveis se aplicam a nós hoje? Qual é a relevância desta verdade para o dia que nós vivemos? Embora tenham culturas diferentes, embora tenham governos diferentes, o que a verdade revelada naquele texto se aplica à minha vida? Lembre que as verdades não mudam, jamais. Mas como aquela verdade é aplicada à minha vida hoje? Existem pessoas que expõem o texto com excelência, mas se esquecem que é importante aplicar o texto para que o ouvinte, aquele irmão que está ali na igreja, ouvindo o sermão, ele possa compreender como aquelas verdades são importantes para ele hoje. Então, exponha o texto, leia o texto com muito cuidado, releia o texto várias vezes, até o texto gravar na sua mente. Leia o contexto anterior, contexto posterior, contexto imediato, contexto remoto, mais amplo. Leia o texto. Quando você for ler para a igreja, leia de maneira compreensível para a igreja. Exponha o texto,
de maneira as pessoas entenderem a comunicação. Mas nunca se esqueça disso. Aplique o texto. Faça a ponte. Como estas verdades inegociáveis, imutáveis, se aplicam a nós hoje. Meu irmão, espero que esta aula básica, que não visa esgotar esse assunto, possa servir como um meio para você melhorar as suas mensagens bíblicas. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Estava esquecendo. Não deixe de nos seguir aqui no canal da igreja. Não deixe de se inscrever no canal da igreja, que assim você muito vai nos ajudar. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida, meu irmão.